Boa tarde, Santa Catarina. Que prazer estar na sua companhia. O Clube da Bola está só começando e seguimos juntos até as 3 horas da tarde. E assunto não vai faltar no programa de hoje, viu? A gente vai acompanhar a preparação dos nossos catarinenses para os confrontos desse fim de semana. E eu não estou sozinha, viu? Nosso time de comentaristas já está por aqui. A gente começa com o Cláudio Casticarte, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Muita coisa para a gente falar, a dupla da capital, os catarinenses envolvidos. Vamos embora. Vamos continuar a escalação do nosso time. Então, de olho na tela, os nossos comentaristas que estão nas regiões do estado. Sérgio Badá, direto do oeste do estado. Temos muito para conversar sobre Chapecoense, né, Sérgio? É isso aí, Susan. Boa tarde a todos. Um abraço para o Cláudio, senhor Renato Semensati, Emerson Luiz. Vamos falar de Chapecoense, né? São 21 jogos sem vencer. Eu não sei mais nem o que falar. Então, o último jogo empatou com o Bahia 3-3, poderia ter vencido. E amanhã, de novo, aquela conversa de sábado passado, né? Sábado passado eu estava aqui falando, vai que de repente acabe o jejum sem vitórias contra o Bahia. Não acabou. E agora eu estou repetindo de novo. Quem sabe termine amanhã contra o São Paulo, mas garantia mesmo não temos absolutamente nenhuma de que a Chapecoense vai quebrar o jejum de 21 partidas sem saber o que é uma vitória na Série A. A situação tá difícil, viu, Badá? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Renato Semensati, direto do sul do estado, a situação completamente diferente. Vive o Criciúma, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Está folgado para essa partida de amanhã, né, Renato Semensati? É verdade, Susan. O Criciúma segue líder, mas a expectativa é que tenhamos uma rodada tão boa quanto foi a rodada passada, né? Com vitórias de Criciúma, de Avaí, que saiu da zona do rebaixamento, o próprio Chapecoense, embora não tenha vencido, né? Empatou com o Bahia. Na Série C também tivemos vitórias, a expectativa é essa. E o Criciúma adotou uma estratégia, no mínimo estranha. O clube se fechou. Não tem nem entrevista coletiva mais de jogador de ninguém. Apenas a assessoria do clube é que fornece um material, normalmente de jogador reserva, e paramos por aí. Nem parece que é líder do campeonato, que está por cima na tabela. O negócio está meio estranho por aqui. E a gente vai repercutir então essa situação também no Clube da Bola de hoje. Emerson Luiz, direto de Blumenau, também com a gente para repercutir aí os nossos times catarinenses. E também tem notícias nacionais. Oi, Emerson, boa tarde. Oi, Susan, boa tarde a você, tudo bem? Ao Renato, ao Badá, ao Cláudio, principalmente aos telespectadores. Só para te lembrar, Renato, a gente já falou sobre isso aqui no Clube da Bola, essa frescura não tão radical assim, mas ela assola também o futebol de Blumenau. Os times aqui estão se preparando para a Copa Santa Catarina, fizeram amistosos contra o time sub-20 do Atlético, não divulgam resultado, não divulgam escalação, absolutamente nada. É muito mimimi, escondem o jogo e não chegam a lugar nenhum. Devem estar montando seleções para a Copa SC, que começa já no próximo sábado, inclusive, a abertura aqui entre Blumenau e Santa Catarina. O Metropolitano, nosso outro representante, joga contra o Hercílio Luz, em Tubarão. Hercílio bem campeão da Série B catarinense, voltando para a Série A partir de janeiro do ano que vem. Mas essa Copa é importante, com 9 times, valendo vaga para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é muito mimimi por aqui também, viu? Competições importantes pelo nosso estado. E olha só, você também pode participar desse bate-papo com a gente. Mande a sua mensagem no 489-9191-4706. Como está o desempenho do seu time no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião sobre os assuntos que repercutiram no futebol essa semana? A gente conta com a sua participação. É só mandar a mensagem que daqui a pouquinho a gente mostra. E ó, eu tenho uma missão para você também, torcedor, viu? Lá no nosso portal ndmais.com.br você vai encontrar o nosso torcidômetro. E a pergunta é bem simples, viu? Para qual time de Santa Catarina você torce?
Basta clicar em uma das opções que vai aparecer ali na tela e o voto será computado. A torcida do Criciúma está na liderança disparada dessa votação, viu, do nosso torcidômetro, e a gente vai ver se continua assim até o fim do programa. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para ver se as outras torcidas também reagiram ali no nosso torcidômetro. É só acessar o ndmais.com.br e buscar por torcidômetro. E olha só, as novas regras implementadas pela CBF já trouxeram aí resultados em campo, viu? Os dados mostram um aumento considerável no tempo médio de bola rolando no Campeonato Brasileiro. Para a gente ter uma ideia, dos 9 jogos disputados na Série A no último fim de semana, 6 superaram a média de tempo de bola rolando antes da parada para a Copa. Foram quase 2,5 minutos a mais em cada jogo. A gente vai ver agora os detalhes na reportagem. Para velhas manias, novas regras. A reclamação generalizada obrigou o árbitro de Fluminense e Palmeiras a fazer o gesto do X acima da cabeça, um sinal de que só falaria com os capitães. A partir de agora, quando um goleiro como o Gabriel Brazão do Santos receber atendimento em campo, um jogador de linha precisará sair por 1 minuto. Contra o Vasco, sobrou para Neymar. E quando o próprio Neymar precisou dos médicos, também teve que ficar fora por mais 1 minuto. A obrigação de cobrar o lateral ou o tiro de meta em 5 segundos também já está valendo. Os 60 minutos de Atlético Paranaense e Bragantino e os 58 minutos de São Paulo e Curitiba, por exemplo, superam a média das principais ligas da Europa. Se conseguir isso em todos os jogos é maravilhoso. É bater recorde no futebol mundial. Agora, é lógico, os árbitros têm que continuar persistente, não pode relaxar a guarda. Parece que foram mudanças positivas, né, Cláudio Caticar? A gente percebe uma mudança de comportamento em campo também por parte dos jogadores, mas principalmente por parte da arbitragem. Sempre quando você coloca novas regras para melhorar o entretenimento que é o futebol, e o mais importante que é bola rolando, né? E a gente vê nos últimos tempos comportamento dos jogadores, enfim, de várias formas, né? De cenários até de cera, comportamento de lesões que não acontecem mais para ganhar tempo, e essas novas regras justamente fazem com que tenha uma aceleração maior do tempo de bola rolando. E aí você mostrou os números da Série A, e eu trago aqui até uma colinha dos números da Série B, porque a CBF ela quer colocar uma meta de 60 minutos de bola rolando. E na Série A, chegou depois das regras, né, aplicadas na primeira rodada, a 55 minutos e 5 segundos. E eu trago os dados da Série B, para você ter uma ideia, você que está assistindo a gente. Na Série B, teve uma média maior de bola rolando após a aplicação das regras. Foi de 57 minutos e 32 segundos. Para ficar com os jogos dos catarinenses, o Avaí Esporte, na ressacada, teve 59 minutos e 26 segundos de bola rolando. E o jogo entre Botafogo e Criciúma, 62 minutos e 14 segundos de bola rolando. Quem ganha é o futebol. A CBF quer chegar a pelo menos aos 60 minutos, porque é basicamente as regras aí no futebol europeu, diante da aplicação aí da tecnologia e da bola mais rolando aí dentro do futebol. Quem parece que não gostou muito dessas mudanças foi o jogador Neymar, né? 2 vezes ele precisou ficar 1 minuto fora de campo ali por conta das novas regras, mas acaba com aquela história de que até o torcedor fala muito, né, Badá? De que, caiu para segurar tempo, tá enrolando em campo por conta do tempo. Agora, pelo visto, vai acabar com isso, né? Já melhorou. Foram boas medidas que foram adotadas aí para ter mais bola rolando e melhorou, né? Melhorou a porcentagem e principalmente parece que aos poucos estão conseguindo acabar com a cera dos goleiros, porque os que mais faziam cera eram os goleiros. A bola passava 3 metros longe, o cara se jogava no chão, ficava caído, precisava de atendimento médico. E a reposição de bola também agora é 5 segundos, né? Então os árbitros estão conseguindo aos poucos fazer com que a bola ande mais, e eu acho que quem ganha com isso é o jogo e é o torcedor. O Badá citou os 5 minutos ali, né, para algumas ações dentro de campo. É um tempo considerável? Dá para fazer isso, Renato Semensati? Ou é pouco tempo? Vai precisar fazer correndo? Dá e sobra, né, Suzana? Dá e sobra. A questão é que a gente está, infelizmente... Eu acho que o Abel Ferreira usou um termo essa semana que ele foi muito feliz. Ele falou que o futebol está doente, né?
com treinadores, com jogadores, com dirigentes, com imprensa, com todo mundo que não se valoriza o segundo lugar e tudo mais. Acho que o Abel está coberto de razão, mas ele também faz parte da doença, porque ele foi expulso 12 vezes desde que chegou ao Brasil e ele nunca perdeu o jogo honestamente, né? Ele sempre arruma um árbitro, um lance pontual para justificar uma derrota do seu time. Mas sobre a questão do tempo, na verdade é o natural. O que a gente estava tendo é a, abre aspas, malandragem. Então, o meu goleiro cai, porque tem um jogador meu machucado, então ele cai fingindo lesão, para o jogador se recuperar ou o treinador fazer a alteração. E o bobo da corte, o torcedor que paga ingresso 100, 150, 200 reais, ele paga para ver 90 minutos e estava vendo 45, 47, 48. Pelo menos agora ele vai ver 60 minutos. Vamos torcer para que continue assim. Nada disso precisaria, né? Era só você contar com a honestidade. Mas já que a honestidade está em desuso no nosso país, então você faz a regra, porque o mal educado, ele só entende a punição. Não adianta você fazer palestra, campanha educativa, nada disso. O mal educado você tem que punir. E por isso a bola andou. Agora, a qualidade dos jogos é uma outra coisa. Mas é muito melhor você ver um jogo com 60, 62, 63 minutos de bola rolando, né? A gente estava tendo jogo com 47, 48 minutos. Quer dizer, é mais ou menos assim. Você paga ingresso para ver o filme, mas só assiste a metade. Era assim que estavam os jogos no futebol brasileiro, com os goleiros fazendo circo e o torcedor de palhaço. Qualidade de tempo de bola rolando, aí talvez a gente queira ir um pouquinho demais em alguns casos, a gente não pode ter tudo ali dentro de campo, mas com certeza tem melhorado sim as partidas no futebol brasileiro. Emerson Luiz também muda essa postura do jogador também de pensar que não é uma punição, né? É de fato algo justo, necessário, para que o próprio torcedor seja beneficiado com aquela partida, afinal ele foi lá para ver o time jogar, né? Sem dúvida, demorou isso aí. Imagina, você tem um tempo de bola rolando e um tempo de cera, como disse até o Renato. Vou me colocar no lugar dos árbitros, dos bandeiras, eu acho que isso tem que mudar também. Legal, os capitães ali falando com o árbitro, mas o próprio Abel, sem dúvida nenhuma, é um exemplo. Outros treinadores também enlouquecem à beira do campo, que xingam o quarto árbitro. Jogadores também, o que xingam os bandeiras. Tem que haver melhor punição. Tem que ter rigor da lei também para técnicos, atletas que xingam árbitros, assistentes, porque isso aí tá demais também. Eu não sei como os caras suportam ali. Às vezes chamam, expulsam, enfim, mas eu acho que tá demais. O jogador tem muita liberdade. Eles falam demais, xingam demais esses profissionais. Eu acho que isso também tem que dar uma endurecida, viu, Susan? Olha ali a educação, né? Totalmente falta de educação, situações como essa, e que os jogadores e os técnicos precisam dar o exemplo dentro de campo, justamente porque a gente vê aquelas cenas lamentáveis de brigas em estádios, o jogador tem que dar o exemplo de que ali não é um espaço para isso, já começando a respeitar os profissionais que estão trabalhando dentro de campo. Mas vamos falar então de futebol nacional, vamos dar uma olhadinha na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, para a gente começar aqui o nosso esquenta dos catarinenses, de olho na tela então na situação da nossa Chapecoense, que é a única representante na elite do futebol nacional. Mas vamos olhar a parte de cima, temos Palmeiras na liderança com 48, Flamengo seguindo com 45, Atlético Paranaense com 41, Fluminense com 38. Já na Berlinda, começa ali com o Mirassol na 17ª colocação com 23 pontos. O Remo vem em seguida também com 23, Vasco da Gama com 22 e a Chapecoense amarga a lanterna da competição com apenas 11 pontos e uma única vitória na competição. A situação da Chapecoense é difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, precisa aí de uma reação urgente. Tem partida amanhã, inclusive a Chapecoense entra em campo contra o São Paulo, joga em casa e busca essa recuperação para sair da lanterna. Com apenas 11 pontos, o Verdão do Oeste só ganhou uma partida e o Eduardo Florão é quem traz as informações desse confronto de domingo, dessa recuperação urgente da Chapecoense. Fala, Florão, boa tarde. Oi, Suzan, muito boa tarde para você, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. E aí, será que a Chapecoense volta a vencer na Série A do Brasileiro? É um jejum longo, um jejum que tem incomodado bastante aqui, inclusive o técnico Rafael Lacerda falou que tem tomado decisões porque está incomodado com essa situação. Não se furta de trocar o time, de mexer nas peças, buscando justamente essa vitória. Para esse duelo de amanhã, ele vai ter à disposição o Dylan Borreiro, contratado aí recentemente, atacante que estava no América de Cali, mas passou pelo Brasil, pelo Atlético Mineiro, jogou no Fortaleza e que é uma contratação que agradou o torcedor da Chapecoense. Será que o Dylan vai ser titular nessa partida? Há uma tendência que sim. Por outro
outro lado, tem também à disposição o Túlio Eduardo, centroavante do Verdão, que fez 2 gols nas últimas 2 partidas na Série A, estava na Série D e tem agradado também o torcedor justamente por essa questão de fazer os gols, de colocar a bola na rede, que vinha sendo um problema da Chapecoense. Vai ter à disposição também o Bruno Tubarão, lateral direito, está num processo de recuperação, mas o Rafael Lacerda tenta não acelerar esse processo de recuperação do Bruno Tubarão, porque tem à disposição o Heitor e o Everton para a lateral direita. Tendência de casa cheia, tendência de um público alto aqui na Arena Condá, até pela torcida visitante que deve comparecer em bom número, e a Chapecoense tentando acabar com esse jejum incômodo. A gente separou um trechinho do que disse o Rafael Lacerda sobre esse momento da Chapecoense e o que ele projeta a partir daqui. Eu me incomodo mais, me cobro mais quando a gente consegue performar e ainda mais quando a gente perde com erros que eram evitáveis. Então, assim, Florão, é um desafio porque a gente sente que a vitória está muito perto, mas ao mesmo tempo é muito difícil, cara. Os adversários têm muita qualidade. Tá aí o técnico Rafael Lacerda. Volto a perguntar, será que a Chapecoense vai acabar com esse jejum incômodo? A gente vai ver amanhã, inclusive com transmissão da NDTV Record para todo o Brasil. Vamos ver se a Chape se livra dessa má fase. Tô contigo, Suzano. É o que o torcedor espera, né, Eduardo Florão? Essa recuperação da Chapecoense. A gente quer que a Chape saia da lanterna, continue na elite do Campeonato Brasileiro. E para essa partida de amanhã contra o São Paulo, com transmissão exclusiva da NDTV Record, vamos dar uma olhadinha então na possível escalação da Chapecoense, que joga contra o São Paulo na Arena Condá. É o nosso campinho. Vamos dar uma olhadinha então nos jogadores que entram em campo pela Chape. De olho na tela, temos aí Anderson no gol, temos Doma e Cauã, Bruno Matias, Bruno Pacheco e Heitor, temos Camilo, Iago, Felipe, Giovanni Augusto, Marcinho e Dilan Barreiro. Tá aí a possível escalação da Chapecoense para essa partida de amanhã. Eu já trago o Sérgio Badá aqui com a gente para conversar justamente sobre essa escalação da Chapecoense. Badá, a Chape que trouxe aí reforços, 9 já nessa janela de transferência, já buscando essa recuperação, né? Ou tentando. Tentando melhorar, amenizar o vexame, vamos colocar assim. O rebaixamento é iminente, obviamente. Tentar amenizar o vexame e já tentar manter uma base para o ano que vem. Alguns jogadores estão vindo já para o ano que vem, já para uma possível Série B, então deve ser esse o time. O Rafael Lacerda, às vezes, ele costuma surpreender, mudar muito. Agora, por aquilo que foi observado pelos setoristas aí, buscado de informações, é esse esquema de jogo, é um 4-4-2 e é um losango, aquilo que nós vimos ali, ó. Bruno Matias, só inverte, o Camilo de primeiro volante, Bruno Matias na esquerda, Iago Felipe na direita, daí tem o Giovanni Augusto um pouco mais adiantado, às vezes fazendo uma função de falso centroavante e 2 extremas, o Marcinho, e deveremos ter a estreia do Dilan Boreiro. Eu acho que vai estrear. Mas para analisar essa escalação, eu tenho que voltar no jogo contra o Bahia. No jogo contra o Bahia, a Chapecoense fez um primeiro tempo muito ruim. O Bahia ganhou de 2-1. O gol da Chapecoense foi marcado, um bonito gol, pelo Giovanni Augusto. Mas o time não jogou bem. No nosso entendimento e no entendimento do técnico, do Rafael Lacerda, que fez 3 alterações no segundo tempo. A Chapecoense não tinha centroavante na primeira etapa. Não tinha nem um atacante, um centroavante de área para brigar com os zagueiros do Bahia. Aí, para mim, ele mexeu muito bem no intervalo. Colocou 2 atacantes, colocou o Túlio Eduardo, um garoto que em 2 jogos fez 2 gols, colocou Franco Rossi, um uruguaio, por um lado e manteve o Marcinho pelo outro. A Chapecoense cresceu no jogo. Chapecoense cresceu, Chapecoense começou a pressionar, jogou muito bem na segunda etapa. Aí a Chapecoense empatou com o Marcinho, esse aí é o gol do Giovanni Augusto no primeiro tempo, e depois o Bahia fez 3-2 e a Chapecoense foi buscar o 3-3, aí uma infelicidade do Cauã, zagueiro, fazendo contra. Primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo a Chapecoense melhorou. No segundo tempo, olha aí, ó, é bola cruzada para dentro da área, é centroavante brigando com os zagueiros, a bola sobrando para o Marcinho, e aí o Bahia achou esse gol aí, porque no segundo tempo só a Chapecoense jogou, mas a Chapecoense voltou a empatar, ó, cruzamento do Giovanni Augusto e gol do Túlio Eduardo. Isso aí já do primeiro tempo. Então, o segundo tempo foi muito melhor, jogando num 4-4-3 e com centroavante. Com um centroavante e até com 2, porque o Franco Rossi também joga de centroavante. E povoou a área do Bahia. A bola teve viva a todo momento na área do Bahia. Esse gol aí foi milimetricamente anulado por impedimento. Então,
Mas treinador é isso aí, né? Ele tem as suas convicções. Mas se você... vou analisar desempenho, vou ver qual é o desempenho contra o Bahia. Primeiro tempo foi ruim nesse 4-4-2 aí. Segundo tempo foi bom com o centroavante. Mas ele vai começar o jogo, pela convicção dele, amanhã contra o São Paulo, no 4-4-2, ao que tudo indica. A menos que vá surpreender, creio que não. Então ele vai apostar de novo no time que não deu certo no primeiro tempo com o Bahia. Mas é uma sequência de trabalho, o time foi bem, ele falou, não, com 3 volantes o time fica mais seguro, beleza, só que tomou 3 gols. Com 4-4-2 fez 1, depois fez 2 no segundo tempo. Os números são esses, mas é a convicção dos técnicos, né? E do Rafael Lacerda não é diferente. Então, tomara que ele encontre as melhores soluções para o Chapecoense fazer um jogo firme, forte e, quem sabe, conseguir a vitória do São Paulo, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, na Série A, ganhou na Sul-Americana no meio de semana, deu uma acalmada no ambiente lá no Morumbi e vem aí com um ânimo renovado para tentar se recuperar na Série A também. Badai, você falou logo na abertura, né, que a gente está falando sobre esse assunto já há muitos fins de semana, sobre a situação complicada da Chapecoense. São 11 pontos apenas na tabela. A gente ainda pode acreditar nessa recuperação, nessa saída da zona de rebaixamento para tentar escapar desse possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Não, eu falo por mim, né? Internamente eles continuam acreditando. Eu falo por mim. Não tem como escapar do rebaixamento. Não tem como a Chapecoense, em 16 partidas, ganhar 12. Ou ganhar 11, empatar 2 ou 3. Não tem. Não consigo acreditar e vamos combinar, né? Eles internamente lá, eles podem, comissão técnica e jogador. A diretoria já nem toca mais no assunto. A diretoria já nem fala mais em evitar rebaixamento. Já está olhando para o ano que vem. Mas eu não acredito e eu acho que é impossível, nesse momento, a Chapecoense escapar do rebaixamento. É aquilo que eu falei semana passada. Já estamos com a bandeira pronta para repassar para o Criciúma, né? O Chapecoense vai para B e o Criciúma vai ser o nosso representante para A. Já estamos com a bandeira pronta aí para repassar para o Criciúma, que vai ser nosso representante o ano que vem na Série A, o que tudo indica. Opa, Sérgio Badai já dando a letra de que Criciúma estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o Renato Semensati para ver a reação lá do sul do estado com essa afirmação de que Sérgio Badai vai entregar a bandeira para vocês aí no sul do estado, viu, Renato Semensati? O Badai é sempre muito generoso, né? Um querido. Ele torce para todos os times de Santa Catarina, assim como eu, não só para a Chapecoense. Sabe que o futebol catarinense forte, com times na primeira e na segunda divisão, é muito bom para todos, né? O torcedor tem que torcer para que caia mesmo. O torcedor faz festa, ele quer o adversário fora de série, na Série D, só o time dele na Série A, isso aí é perfeitamente normal. O Criciúma está fazendo uma campanha muito boa, muito sólida. Nos últimos 18 jogos, perdeu uma partida só, então é líder do campeonato, estava ganhando do Botafogo até o último lance do jogo, tomou o empate. E aí eu não entendi os jogadores falando que tem que erguer a cabeça e tudo mais. Não, o Criciúma não tem que erguer a cabeça. O Criciúma está com a cabeça erguida, olhando para baixo, para os demais 19 times. É verdade que na rodada o Vila Nova venceu, o Juventude venceu e encurtou a distância para 2 pontos, mas o Criciúma está muito sólido ainda nessa briga por acesso direto de primeiro e segundo lugar. Se o time passar por uma instabilidade, ele vai, no pior dos cenários, brigar por G6. Mas hoje o foco é conquistar o acesso direto. Não pode ser diferente. Então, não entendi o discurso pós-jogo. Aliás, falei no meu destaque inicial que não entendo. Eu sei que nós tivemos 2 declarações que chamaram atenção em entrevistas. Uma delas numa entrevista coletiva do Eduardo Batista, que ele falou, olha, tem que tomar cuidado, porque envolve muito interesse, muito dinheiro, a gente tem que estar sempre atento, porque a gente fica discutindo arbitragem e às vezes acontecem coisas no externo que acabam tirando a nossa vitória e tudo mais. Tanto o clube já retirou esse trecho da entrevista coletiva do Eduardo, mas como foi uma coletiva aberta à imprensa, a gente pôde repercutir isso aqui com esse material. No jogo passado, em casa, estranhamente, o torcedor vaiava o time, quando o time tocava a bola para trás, ganhando do Goiás de 1-0. Isso irritou alguns jogadores, nem todos conseguem jogar com vaia. Alguns jogadores vaiados mais fortemente, como o Diego Gonçalves, o Cauê. E aí, na saída de campo, o Marcelo Hermes deu uma entrevista, eu acho que foi um tema de repercussão nacional, todos viram.
e ele usa uma expressão forte, né? Ele diz, se é para vaiar, fica em casa. Eu sempre digo, eu não tiro a razão do jogador, não. O time é líder, estava ganhando o jogo e ganhou o jogo e estava ouvindo vaia no seu próprio estádio. Eu não ensino o torcedor a torcer, eu acho que ninguém pode fazer isso. Se o cara se sente bem indo lá e vaiando o time dele, ganhando o jogo, sendo líder do campeonato, paciência, deixa ele, desde que ele pague o ingresso ou que ele seja sócio, deixa ele fazer isso, não tem problema. Mas o clube, estranhamente, depois desse episódio, fechou absolutamente tudo. Todos os treinos, absolutamente tudo, nem a entrevista que tem do jogador no pós-treino, nada disso. É a assessoria do clube que faz, pega o jogador reserva, quer dizer, jornalisticamente, significância zero do entrevistado. O Criciúma, o futebol do Criciúma não está muito preocupado com o que a imprensa vai dizer, vai passar para o torcedor, com o que o torcedor acha. Depois eles não sabem aqui em Criciúma por que não se repete aqueles grandes públicos de anos anteriores. Eles não sabem. Acontece que chega um intelectual aqui de fora da cidade e ele tem o segredo do futebol no bolso. E ele fala para os dirigentes que esses caras são encantador de serpente, né? Aí eles pegam dirigentes amadores e falam, olha, eu tenho o segredinho do futebol, mas ele está guardadinho aqui no meu bolso. Eu vou te mostrar só um pedacinho. Ó, é melhor isolar o jogador, porque o jogador não gosta de ter contato com ninguém, é um momento de decisão, e o dirigente engole, né? Ele não é do meio do futebol, ele acaba engolindo. Então aqui a gente está tendo essa coisa um tanto quanto estranha. O time líder, uma sequência espetacular, 18 jogos, uma derrota só, e em contrapartida, casulo, né? Fechamento total, isolamento total, né? Parece que todo mundo lá tem Covid, ninguém pode chegar perto. É assim que o departamento de futebol do Criciúma trata a imprensa e os torcedores aqui. Tá aí, times catarinenses vivendo situações completamente diferentes. A Chape amargando aí a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e o Criciúma com possível acesso à elite do futebol nacional, indo muito bem na campanha. Mas vamos dar uma olhadinha no nosso palpitômetro. Amanhã tem a Chapecoense e São Paulo, jogo transmitido na tela da NDTV Record às 6h30 da tarde. Então vamos ver os palpites da nossa equipe. Estou apostando aí num empate em 1-1 entre Chapecoense e São Paulo. Já o Cláudio Caticarte aposta na derrota da Chape por 2-1, que o time visitante leva essa partida. Emerson Luiz também apostando aí no empate em 2-2. Renato Semensati aposta em um empate em 1-1. Sérgio Badá confiante de que Chapecoense vai ter a segunda vitória na Série A do Campeonato Brasileiro por 2-1. Assim como o Kaká, que também torce aí pela vitória da Chape 1-0. É o palpite de Kaká Oliveira para a partida entre Chapecoense e São Paulo. A gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes e trazer ao longo da nossa programação na segunda-feira. Essa aqui é a partida da NDTV Record. Você vai acompanhar tudo aqui na tela.